Você sabia que não é mais o pecado que condena as pessoas ao inferno? Você sabia que muitas pessoas hoje estão vivendo enganados, achando que o pecado é que vai levar as pessoas para o inferno? E na verdade, o que eu quero que você entenda nesse vídeo aqui, se você ficar até o final, você vai entender que o pecado, ele não pode mais condenar ninguém ao inferno. Por isso eu te peço, fica até o final desse vídeo, curte, compartilhe, comenta, envia para alguém, porque eu tenho certeza absoluta que ao você ouvir essa mensagem, você vai entender algo muito importante, uma coisa que dificilmente as pessoas ouvem, mas você vai ouvir e vai entender, em nome de Jesus. Muito bem, aqui no livro de Romanos, do capítulo 8, do versículo 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Presta atenção no versículo, vou repetir. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Muito bem. Você lembra do início que nós falamos que o pecado ele não condena mais as pessoas ao inferno? Porque quando Jesus veio a esse mundo, lembra de que quando o anjo chegou até Maria, falando que ela havia de ter um filho, e que esse filho havia de tirar o pecado do mundo? Lembra de que quando João Batista estava ali para batizar Jesus, e quando ele viu Jesus, ele disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entenda uma coisa, a nossa salvação hoje, quem nos faz perder ela não é mais o pecado, mas é a própria pessoa. Como assim? Presta atenção. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para remover o pecado, para anular, para aniquilar a força do pecado. E foi exatamente isso que aconteceu. A morte de Jesus Cristo anulou a força do pecado sobre a humanidade. Aí você pergunta, mas por que que hoje muitas pessoas vivem no pecado? As pessoas vivem no pecado porque elas estão afastadas e distantes de Deus. Entenda, vou dar um exemplo para você. Lembra do que Jesus falou? Eu vim para os doentes, não foi para os sãos. Quando ele fala doentes, ele está se referindo no sentido àqueles que são pecadores, aqueles que reconhecem que são pecadores e falhos, aqueles que reconhecem que precisam do remédio, porque o pecado é uma doença. Mas Jesus, ele é o remédio dessa doença. E todos aqueles que vêm até Jesus e que aceitam Jesus, que creem em Jesus como seu Senhor e seu Salvador, então essa pessoa, eles estão recebendo o remédio para curar aquela enfermidade que é chamada pecado. Ou seja, o que nós entendemos com isso? Que as pessoas, elas só vão para o inferno se elas rejeitam o remédio. Ou seja, se elas rejeitam Jesus. Porque o pecado, ele já perdeu a sua força. Ele já perdeu a sua força sobre a humanidade. Você simplesmente precisa entender que o problema hoje não é mais o pecado, mas a rejeição do remédio. Porque as pessoas rejeitam Jesus, que é o remédio do pecado,
E por causa disso, então, elas vão perecer. Mas o remédio já foi criado, o antídoto já foi criado, que é Jesus. É como se você fosse no médico. Você está com uma enfermidade, com um problema. E chegando lá, o médico passa para você o remédio para aniquilar aquela doença. Mas você diz, não, eu não vou tomar esse remédio. Eu não vou beber desse remédio. Porque eu não quero beber. E você então vai continuar com a doença, porque você rejeitou o remédio. Ou seja, as pessoas estão indo, muitas estão indo ao inferno, não é porque o pecado tem força para levar para o inferno. Não, o pecado já foi aniquilado. O Senhor Jesus veio exatamente para quebrar, para tirar a força do pecado desse mundo. E foi exatamente isso que ele fez. Mas o motivo de muitas pessoas estarem hoje indo para o inferno é porque elas estão rejeitando o Senhor Jesus. É como está escrito aqui, ó. E nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, não existe mais condenação para aqueles que acreditam em Jesus. Lá no livro de Hebreus, do capítulo 2, se você conferir lá, você vai ver que tem um versículo que diz: como escaparemos nós se rejeitarmos tão grande salvação? Não podemos escapar se nós rejeitarmos o Senhor Jesus. Porque Ele é a solução, Ele é o remédio, Ele é a saída. Não culpe mais o pecado, ou esse ou aquele, ou essa ou aquela. Não! O problema hoje são as pessoas que rejeitam Jesus. É a rejeição que tem levado e está levando muitas pessoas para o inferno. Não é mais o pecado, porque o pecado não tem mais força. Quando a pessoa, ela então vem para Jesus. Entenda comigo. Muitas pessoas vivem hoje enganadas, achando que é o pecado que está conduzindo-a para o inferno. Mas não é. O fato dela estar sendo conduzida ao inferno é porque ela está rejeitando o antídoto que foi criado para aniquilar essa doença chamada pecado. E esse remédio chama-se Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, meu querido, enquanto você não beber deste remédio, você está sujeito à condenação.